Olá, meu povo, tudo bem? Aqui é a Carla, uma paulistana, chegada aqui em Tatuí e aqui transformou totalmente a minha vida. E hoje eu vou te contar um babado, vai ser um dos primeiros babados aqui do canal que eu vou trazer para vocês dessa nova fase da minha vida, né? De uma conversão, né? De uma pessoa totalmente espiritualizada, tarô, horóscopo, e agora nós estamos numa nova dimensão, numa nova evolução aí, e aos poucos a gente vai se adaptando, se encaixando, e hoje já posso falar com autoridade que eu estou bem introduzida dentro da igreja, mas aprendendo bastante ainda, né? Eu só estou no comecinho, no andar da carruagem, e no próximo vídeo eu vou estar falando para vocês o porquê que eu entrei, como que foi tudo isso, tá? Mas hoje eu quero contar para vocês uma situação muito interessante, que foi a minha primeira confissão, tá? Eu já era adulta já, tá? Isso foi uns 3, 4 anos atrás, por aí, e eu não sabia, não tinha nunca me confessado, eu não sabia nem como se confessar. E aí eu fiz um Google, mas por que eu fui me confessar? Porque eu sempre fiz a igreja doméstica. O que é a igreja doméstica? Independente de eu ser curiosa, estudar outras religiões, eu sempre gostei de rezar meu terço, fazer o jejum, me dedicar, me imagem de Nossa Senhora e tudo mais, entendeu? Ler a Bíblia do meu jeito. Então eu falo que é a igreja doméstica que eu tinha, que é meu altar e rezava e tudo mais, tá? E aí quando eu mudei antes de mudar, nessas minhas orações e terços, me intuiu muito forte, eu sonhei, né? Que era para mim estar me confessando, né? Fazer um jejum, me confessar com o padre pela primeira vez. E isso ficou me perturbando um pouco assim. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Nunca fiz isso, como que eu vou fazer? Aí é claro, né, que todo mundo vai lá e dá o quê? Um Google. E aí o Google lá ensinava como que era, o que você tinha que fazer e colocar num papel alguns tópicos que você achava mais importante, né? Por quê? E antes de tudo, gente, antes de colocar só os tópicos e tudo mais, se realmente você se arrependeu daquilo que você vai se colocar ali dentro. O arrependimento eu conseguir trabalhar isso dentro de mim. Eu sou uma pessoa que de repente não vou mais viciar, né, ao ponto de voltar a fazer ou tentar me policiar o máximo que eu posso, porque a gente é de carne e osso, né? Mas a gente tem que tentar melhorar. Então lá vai eu, peguei um papel branco, um palito de sulfite, e fui colocando tópico 1, tópico 2, tópico 3, na sequência do que eu achava que era mais grave para mais fraco. Vai vendo, não ri, gente, pelo amor de Deus. Eu já depois de velha, adulta, peguei um papel, cheguei lá na igreja com esses tópicos meus dos pecados, né? E aí, quando eu cheguei na igreja, o padre lá na igreja não tinha aquele lugar reservado, confessionário, sabe? Aquele lugar fechadinho, aquela caixinha, que o padre entra lá e fica do lado de fora. Não. Ele simplesmente me chamou para uma sala, colocou uma cadeira na minha frente e ficamos tete a tete. Eu falei, pronto, agora ferrou, não vou nem falar palavrão aqui, vou ferrou, né? Que vergonha. Aí eu falei, aqui, padre, ele falou, pode começar. Eu falei, meu Deus do céu, a minha sorte que eu levei a folha, porque eu colocava a folha na minha frente para não ficar com vergonha do padre. E eu expliquei para ele que eu nunca tinha feito uma confissão e que eu tinha colocado alguns tópicos que eu tinha visto no Google, ele achou engraçado, deu risada e tudo mais, que ninguém tinha feito aquilo na vida dele toda. Né? E aí eu fiz os tópicos 1, fui falando pra ele tudo. Aí ele começou a rir. Eu falei, padre, o senhor tá rindo pra mim? Você tá rindo dos meus pecados? Ou porque o senhor tem certeza que eu vou pro inferno? O que que é? Eu falei, pelo amor de Deus, né? Ele falou, não, calma, não é nada disso, isso aqui é engraçado, o jeito que você tá fazendo, né? Mas tá certo, continua. Porque ele me explicou o seguinte, quando você vai fazer uma confissão, você não tem que ficar justificando e nem contando aquela história longa. Você tem que é papo reto, entende? O que seria isso? Bom, padre, eu pequei. Eu fiz fofoca, eu falei palavrão. É sobre isso que nós estamos falando. É falar o que aconteceu. É tal coisa. Não ficar, mas eu fiz por causa disso, mas aconteceu tal coisa. Não, gente, não. Você tem que entender que ali tem que ser o mais breve possível, porque provavelmente tem alguém esperando e o padre não é um terapeuta. Ele tá ali para ouvir suas confissões, tá? E uma coisa muito importante, se arrepender do que você vai falar. Mas além disso, entender por quê. Por que eu demorei tanto para me confessar? Isso é muito importante. Porque quando eu vim para Tatuí e comecei a estudar a igreja, fiz catecismo para poder casar, que é uma história que eu vou contar para vocês, da parte que é bem legal também,
eu não entendia muito das coisas. Eu falava, gente, por que eu vou me confessar com um homem que usa saia, ó, vestido, né? Que é falta de respeito até. Mas não pelo fato do padre usar, que eu acho lindo a vestimenta deles, né? Mas, se ele é pecador também, né? Quando eu comecei a estudar de verdade e fazer o catecismo e ler bastante, eu entendi, e daí dando os googles também da vida, que naquele momento em que o padre está ali, deixa de ser o padre, entende? Você já não está mais falando com ele, porque ele é um homem que estudou para aquilo e é consagrado para aquilo, para que Jesus, Deus, age sobre ele. Então ali já não é mais ele, é Deus, né? Usando aquele homem para ouvir as suas confissões e através dele redimir seus pecados, né? Te perdoar ou não, né? Então isso é muito importante. Eu não sabia. Então isso é bem legal porque são coisas que eu aprendi e eu acho que você pode aprender. Se você tem vergonha, se você não sabe a importância, olha lá na Bíblia, dá um Google aí para entender. Mas tudo é fé, gente. Você pode acreditar, não pode acreditar, pode aceitar ou não. Foi que eu fiz, meu coração tocou, eu fui. Foi muito legal, foi muito bom. No dia, inclusive, que eu fiz a primeira vez, eu me senti toda arrepiada, assim, parece que tirou um peso dentro de mim muito grande, sabe? Vocês não têm noção o que é isso, tá? Então, esse foi a minha primeira vez. Foi assim, eu fiquei com muita vergonha, não sabia, eu aprendi, conversei bastante com ele. E a partir daí, né, eu vim me confessar depois aqui em Tatuí, quando mudei pra cá, por outros motivos também, porque sempre quando eu faço tem algum motivo por trás, e aí eu vou explicando para vocês, mas esse é meu testemunho, essa é a minha história, esse é o babado que eu queria contar para vocês, dos tópicos das minhas confissões. Então isso foi bem legal e eu espero que se você é católico e não costuma a se confessar, gente, faça porque é muito bom, mesmo porque se você é uma pessoa que já faz tempo que não se confessa e está comungando, não pode, hein? Olha lá. Então é bom você estar o mais puro possível aí, dentro das conformidades possíveis, você tá mais santo possível para poder estar comungando aí, recebendo o Senhor, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, é rapidinho. Eu vou estar fazendo outros vídeos para você dessa minha nova passagem aí, né, das curiosidades também de Tatuí, do meu cotidiano novamente, e principalmente desses meus estudos agora dentro da Igreja Católica, tá bom? Um grande beijo, ficam com Deus, até a próxima e tchau, tchau.